Bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço que o Grupo Aratu dedica para a gente discutir temas relevantes para a sociedade baiana. Um dos temas, inclusive um dos temas que estão no cotidiano da população, é o combate à violência, a preservação da segurança pública. Hoje aqui no Linha de Frente, eu tenho a satisfação de receber a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito. Obrigado, Heloísa, por comparecer aqui ao Linha de Frente e poder prestar esclarecimentos para a sociedade baiana. Eu que agradeço, Pablo. É um prazer estar aqui, podendo falar para todos e todas sobre essa instituição que eu amo, que é a Polícia Civil do Estado da Bahia. Ela é formada em Direito pela Universidade Católica do Salvador e tem alguns cursos de especialização tanto na área de segurança pública como também em gestão estratégica. Foi seu sonho em algum momento chegar ao cargo de delegada e mais ainda de delegada-geral? Sabe que eu nunca pensei, Pablo, que eu ia chegar lá como delegada-geral? Primeiro, porque você falou da minha titulação e aí eu tenho que te falar uma outra que você também não citou. Fique à vontade. Que eu sou graduada em dança pela Universidade Federal da Bahia. A gente vai explorar essa vertente aí. E aí, durante toda a minha adolescência, meu sonho era ser bailarina clássica. Mas vim estudar aqui do interior, sou de um interior, e vim estudar aqui na capital, e aí eu cresci minha mãe dizendo assim, olha, minha filha, você tem que ter alguma coisa que te dê sustentabilidade econômica. Engraçado como são esses mandados, né, que a gente ouve da família. Ela diz assim, você nunca vai depender de ninguém, você não vai depender de homem, você precisa ter uma profissão que te dê autonomia financeira. E aí, aquela época, eu tô falando há muitos anos atrás, ninguém se pensava em viver de dança só, né, pensava, vai morrer de fome. Verdade. Então, eu escolhi fazer Direito e quando eu estava me formando, no último semestre, abri o concurso para delegado de polícia. Naquela época, desculpe até te interromper, não era tão comum quanto hoje mulheres como delegadas, não é isso? Tinha menos ainda, né? Porque era uma profissão que o pessoal sempre via e ainda vê como eminentemente masculina. Tanto que hoje a maioria da instituição ela é formada por homens. Nós somos só 27%, ou já somos 27%, mas ainda é um percentual baixo. Então, quando abri o concurso, todo mundo falou da turma, vamos fazer porque serve como título para outras provas. Eu nunca tinha entrado em uma delegacia de polícia. Então, eu não falei, então tá bom, vou fazer também. E não fui olhar o resultado. E aí depois o pessoal me disse, olha, Heloísa, você passou. Eu falei, sério? Caramba! Enfim, entrei, fiz academia, fui para o interior chamado Baíra. E quando eu cheguei lá, Pablo, assim, é engraçado como as coisas nos tocam, né? Eu acredito muito em energia, eu acho que a vida nos traz aquilo que a gente precisa ser mesmo, para crescer como pessoas e como profissionais. Eu me apaixonei pela profissão, no sentido de que eu vi que eu podia ajudar muitas pessoas. Eu sou uma pessoa que eu tenho um senso de justiça muito acurado. Eu me preocupo com aquilo que é justo ou não. E com a polícia eu podia dizer, não, isso é justo, isso pode ser feito, isso está certo. Então eu entrei e aí fiquei. E aí durante o longo da minha trajetória eu ocupei vários cargos de titular. Fui diretora de departamento, corregedora-chefe da Polícia Civil, fui delegada-geral adjunta e já estava, antes de ocupar esse cargo, como diretora da Academia de Polícia. Então eu brincava e dizia assim, estou pré-aposentada, brincando com os meus colegas, né? E eles diziam assim, não, você tem muito tempo ainda. Eu dizia, não, eu já estou aqui, já rodei muito. E aí eu recebi esse convite para ser delegada-geral e que me deixou assim muito empolgada e também preocupada, porque é uma responsabilidade enorme. Afinal, eu seria a primeira mulher a ocupar este cargo na instituição e eu sempre tive muitos projetos. Então eu dizia, poxa, mas é a oportunidade que eu consigo implementar toda aquela modificação, tudo que eu quero ver acontecer, né? Porque às vezes quando a gente está em uma instituição que você não está gerindo, você fala, podia mudar isso, podia mudar aquilo, né? Mas não faz. E aí surgiu essa oportunidade e falei, olha, eu vou encarar. Eu sempre fui uma mulher de desafios. Eu sou ariana, eu falo, ariana é aquela que vai e faz acontecer. Você dá depois a missão, depois você vai. Primeiro você vai, aí depois você fala, bom, e agora que eu cheguei aqui, eu faço como? Mais ou menos assim. Eu também sou ariana e algumas atitudes são assim. E, inclusive, te parabenizar pela coragem, capacidade técnica, sem dúvida nenhuma, a trajetória está aí para mostrar isso, mas é uma atitude de coragem. Já tivemos mulheres à frente da Secretaria de Segurança Pública, mas do cargo específico de delegada-geral não tivemos. Tem um detalhe, uma característica da sua gestão que você literalmente coloca a cara. Você faz os comandados aparecerem, darem entrevista, darem explicações e você também está à frente. Isso foi algum choque de realidade, alguma mudança no comportamento natural de quem ocupava esse cargo na Polícia Civil?
Eu acho, Pablo, que tem a ver muito com a postura interna. Eu me sinto parte de um corpo. Eu falo sempre isso e não é discurso vazio, é como eu vejo. A Polícia Civil, mais do que qualquer outra instituição, ela só funciona em rede. Então não existe trabalho isolado do delegado, do investigador, do escrivão. São todos juntos e eu sou parte disso. Então, quando a gente começou a fazer as operações e tinha as entrevistas, eu dizia, eu tenho que estar junto porque eu brinco com eles, falo assim, é meu povo e são realmente a parte de mim. Então não tem como ser diferente. Então por isso eu comecei a estar presente em todos os lugares com eles e foi muito bom porque isso me permitiu inclusive ouvir os colegas, necessidades, demandas, opiniões, nessa construção que eu entendo que tem que ser assim coletiva, e eles começaram a também se sentir representados por mim, porque na hora que eu vou para os locais e a gente teve essa padronização visual que é uma questão nacional de todas as polícias civis e eu me identifico aqui sendo policial civil, eu gero também neles esse sentimento de pertencimento e de orgulho recíproco. É a história que o exemplo arrasta, né? Você está dando um exemplo e está fazendo, motivando as pessoas a fazerem semelhante. É uma atitude que eu não via muito, talvez porque a Polícia Civil é considerada polícia investigativa, as pessoas querem ficar ali, os agentes principalmente, querem ficar ali a paisana, né? Discretos, mas você, representando a instituição, está cumprindo muito bem esse papel. Quero te parabenizar também por isso. Obrigada. Vamos falar então das questões envolvendo segurança pública. Agora, antes de falar dos problemas, eu quero começar a falar de soluções. Vocês têm investindo bastante em material humano e em equipamentos. O senso comum diz assim, os bandidos estão mais equipados que a polícia, os bandidos têm fuzil, os bandidos têm metralhadora, os bandidos têm granada. E a polícia, obedecendo à lei, obedecendo toda a Constituição, tem seus rigores, tem seus trâmites. Mas vocês já perceberam isso e também estão investindo num arsenal capaz de fazer frente a essa criminalidade, não é? É verdade, Pablo. Se eu posso dizer com muita tranquilidade que hoje a Polícia Civil do Brasil, ela é aquilo que a gente chama fator 1, primeiro ponto. Ela tem o que é isso? É uma arma e um colete para cada policial. Então, cada um tem sua arma individual. Nem todas as instituições possuem isso. Nós adquirimos nos últimos anos o que existe de mais moderno em termos de armamento, principalmente de fuzil. Nós fomos buscar em Israel o mesmo fuzil que é utilizado pelo exército de lá, então é o que tem de mais moderno nível internacional, e nós adquirimos 300 fuzis. O pessoal brincava assim, doutor, em 20 anos a gente comprou 400 fuzis, a senhora em um ano só trouxe 300. Isso foi, obviamente, né, possível graças ao investimento do governo do estado, porque é um investimento substancial. Esse ano nós entregamos mais 57 fuzis, 762, e mais 15 submetralhadoras com uma mirada que é na realidade, um equipamento que você coloca que aproxime mais de 10 vezes a mira para um tiro de precisão. Então, nós estamos buscando trazer realmente o que existe de tecnologia e de mais moderno em termos de armamento. Porque eu entendo que o armamento ele existe para proteger os nossos policiais e a sociedade. Eu nunca penso no armamento para ele ser utilizado numa situação de confronto, de letalidade. Não é o nosso objetivo. Mas eu preciso ter, sim, o melhor armamento para fazer frente a uma oposição policial e que eu possa proteger principalmente o policial e a sociedade que está junto com ele. E tem uma questão psicológica. Eu realmente não entendo nada de armamento. Meus colegas aqui que trabalham diretamente com o noticiário policial me explicam. Mas eu percebo a questão psicológica no seguinte sentido. Se uma pessoa sai com um revólver 38 ou com uma pistola, tem um alcance diferente, claro, tem um poder destrutivo diferente do que o policial que sai com um fuzil. Isso intimida o outro, mas também dá a si, que está usando, um sentimento de eu estou um pouco mais tranquilo, mais seguro. Tem essa parte subjetiva psicológica também? Tem sim, claro, porque a interposição é a diferença do armamento que você vai trocar o tiro. Então, um revólver 38 ele tem uma capacidade de balas e um alcance específico. Um revólver, uma pistola .40, ela já tem uma capacidade muito maior e um alcance menor de perfuração desse projétil. De igual forma, a gente antigamente, quando eu entrei, a gente recebia uma arma que se chama um calibre 12, que você tinha que fazer manualmente para ir tirando os projéteis. Hoje, quando o colega entra com um fuzil, ele sabe que ele tem uma capacidade de reação muito maior, muito mais rápida. Então, isso também exige da gente, Pablo, uma capacitação melhor, porque eu preciso que os nossos policiais estejam capacitados para utilizar essa arma com segurança, não gerando risco para ninguém. Mas foi um grande avanço. Então, hoje, em termos de capacitação e de armamento, a Polícia Civil da Bahia ela está com um parâmetro do que existe de melhor
nacionalmente. A delegada-geral da Polícia Civil aqui da Bahia também é presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil. Eu quero saber dela também o que é que esse órgão é capaz de ajudar a sociedade. Só que antes eu queria falar sobre material humano. Já falamos sobre armamento, só que você já deu uma pincelada a respeito da necessidade do material humano estar muito bem treinado e estar num contingente suficiente. A defasagem de profissionais da segurança pública está sendo superada, delegada? Essa defasagem está sendo vencida? Então vamos lá, a gente teve um ano muito interessante, onde nós conseguimos agregar mais 1.060 novos servidores policiais, entre delegados, investigadores e escrivães. Nós passamos um período sem concurso público e isso teve um impacto muito grande, aliado àquela mudança das regras da Previdência, lembra? Então muitos policiais aproveitaram e se aposentaram de modo, a meu ver, até mais rápido do que poderia ser num outro tipo de carreira. Então, de modo mais breve, eles se aposentaram para pegar as regras anteriores, já que teve a mudança e se aumentou, estabeleceu um outro teto, inclusive de idade, para aposentadoria. Mas nós contamos com a sensibilidade do governo do estado e foi autorizado este concurso para 1.000 novos servidores, que já foi feito. Nós já solicitamos concurso para o ano posterior, para o ano seguinte, também de mais 1.000 servidores, que já está sendo analisado pela Casa Civil e pela Secretaria da Administração acerca da viabilidade econômica. E o nosso projeto é que a cada 2 anos, se for possível, nós façamos concursos de modo regular. Porque com isso, Pablo, a gente quer equalizar, não só com mais servidores na capital, principalmente no interior do estado, que a realidade da violência no interior modificou muito, mas também para suprir as novas estruturas que nós criamos. Porque o ano passado nós tivemos um ótimo avanço, e aí eu quero aproveitar aqui e agradecer não só ao governador Jerônimo, mas à Assembleia Legislativa que votou esse projeto e o apoio do secretário Marcelo Werner, onde nós criamos estruturas importantíssimas. Por exemplo, nós trouxemos de volta o Departamento de Narcóticos, que tinha acabado, ele tinha se fundido com o Departamento do Crime Organizado. Nós criamos um departamento só para cuidar das nossas mulheres e grupos vulnerabilizados. Nós criamos o Serviço Aéreo da Polícia Civil. Nós criamos uma delegacia para investigar o tráfico nacional de armas. Nós criamos um núcleo para trabalhar especificamente dentro dos presídios. Nós criamos estruturas que eram necessárias, uma coordenação, por exemplo, de conflitos fundiários, que é a única do Brasil, porque nós sabemos que nós temos muitos problemas com comunidades tradicionais, não só no Oeste, mas no Sul também do nosso estado, e essa necessidade de uma equipe que fale aquela linguagem, que tenha um interface com aqueles grupos que ele confie, foi necessário. Então, a Polícia Civil, ela ficou mais robusta. Sim. Eu digo que foi uma grande modificação que a gente tinha tido antes, na década de 76, para ser mais exata, e aí a gente teve essa outra grande modificação agora em 2023. Quando a senhora fala o crime mudou características no interior do estado, me vem à mente não apenas o crime organizado, que é um problema que a gente precisa atacar e vamos conversar aqui nessa entrevista, mas também a violência contra a mulher. É uma chaga, assim, um câncer em nosso país, como um todo, a questão da violência contra a mulher. Só que eu entendia que na capital esse assunto era muito debatido, muito combatido, e no interior a coisa estava correndo solta. Me parece que vocês também tiveram esse olhar ao começar a promover instalações, promover delegacias, núcleos para isso. Como é que está esse andamento, delegado? No interior do estado nós temos 15 delegacias especiais de atendimento à mulher. E temos mais 13 núcleos especiais de atendimento. Bom, as delegacias, elas estão nas principais cidades. Tem aqui na capital, 2 aqui na capital, 2 na região metropolitana. E aí, sentindo essa necessidade de ter um espaço diferenciado para atender as mulheres, nós criamos esses núcleos. O que é isso, Pablo? É uma mini delegacia, e é verdade. Porque para eu criar uma delegacia, eu preciso de um decreto do nosso governador, porque existe cargos, existe implicação orçamentária que tem que passar pela Assembleia. Para criar uma NEAM, eu posso criar por um ato da delegada geral. Então, numa parceria sempre muito profícua, geralmente com as prefeituras locais ou com outros órgãos não governamentais, nós conseguimos alugar a casa, montamos a estrutura, treinamos a equipe, que normalmente é uma equipe formada só por mulheres, para fazer esse atendimento diferenciado. Isso tem dado bons frutos, porque nós percebemos a demanda. Quando a gente abre um espaço, é como se a gente tivesse uma demanda reprimida. E você pode perguntar assim, mas ela não podia registrar na delegacia? Pode, porque todos os nossos servidores são treinados para fazer esse tipo de registro. Mas, por óbvio, que em razão da peculiaridade da violência contra a mulher, muitas se recusavam a ir para esse espaço, porque se sentia constrangida, porque tinha
Pablo, que nós chamávamos de atendimento de balcão, que aí você chegava na delegacia e tem vários biombos. Então a mulher, ela estava falando, tinha alguém do lado que conhecia, ela se sentia muito exposta, né? E são questões muito íntimas que permeiam essa relação de casal. Então, a gente entende que isso fazia com que ela não fosse esse local. A criação desses espaços, ele traz realmente mais segurança e mais tranquilidade. Mas a violência contra a mulher, ela é para além das estruturas. Eu tenho falado sempre muito isso e até te agradeço a oportunidade de te verbalizar mais uma vez, porque a gente precisa mudar. Eu não gosto de falar que é cultural, porque para mim cultural é uma coisa boa, mas é uma coisa que eu diria estrutural de uma sociedade patriarcal que nós construímos ao longo dos anos. Então, a mulher, ela aceita ser diminuída pelo masculino em diversas nuances e nós percebemos que ela não se dá conta das diversas violências que ela sofre. Ela nos procura normalmente quando a violência é física, porque chega na pele, no toque, o outro cobra, você está agredida, como é que você não vai? Mas a gente não se dá conta de que tem a violência psicológica, tem a violência moral, tem a violência sexual. A violência financeira, a violência financeira, que é patrimonial, percebe? A violência... Então, as mulheres, elas são, às vezes, descredenciadas, que ela passa a não acreditar em si mesma. E o que é mais grave, a gente percebe que, às vezes, ela chega e fala assim, doutora, ele é ótimo, mas foi porque eu dei margem. Ele já me pediu para não usar essa roupa, ele me pediu para não fazer isso. Ou seja, ela começa a acreditar que a responsável pela agressão é ela mesma. E isso gera o que a gente chama de um ciclo de violência que é muito difícil para que ela consiga quebrar. Por isso a gente precisa dessa união de todo mundo, a gente precisa que as pessoas denunciem, que procurem as unidades e a gente precisa de uma mudança atitudinal. E os próprios homens, né, têm que se conscientizar do que estamos fazendo em termos de sociedade. Estou conversando aqui com a delegada-geral da Polícia Civil da Bahia, formada em Direito, com várias especializações em segurança pública, em gestão estratégica e também formada em dança, graduada em dança. Eu não sabia dessa peculiaridade, acho muito interessante que a delegada-geral, que define os rumos, as diretrizes dessa instituição tão importante, também tenha a veia artística aflorada, a sensibilidade da dança aflorada. Sensibilidade também que precisa para combater o crime organizado, sobretudo a polícia investigativa, que é a Polícia Civil. Eu vejo nas notícias, determinada operação apreendeu tantos bens, tantos recursos, dinheiro vivo, bloqueio de contas. Esse dinheiro vai para onde, delegado? E qual o volume? É um volume significativo do trabalho de vocês? Nós temos focado bastante nisso, né? É importante que as pessoas entendam como é o combate à criminalidade. O que é que hoje a Polícia Civil da Bahia ela tem feito? Nós estamos trabalhando para prender, por exemplo, a pessoa que está traficando e a pessoa que está matando no bairro. Mas, para além disso, a gente tem uma outra camada de inteligência onde a gente começa a trabalhar no indivíduo que está dando as ordens para que isso aconteça. Então, só esse ano as forças policiais do Estado já alcançaram 69 lideranças. Então a gente tem focado para fazer essas prisões que demandam realmente investigação mais complexa, mas para além disso eu preciso descapitalizar essas organizações criminosas. E aí vem o nosso foco na apreensão de bens. Então, até tirando uma operação que a gente teve agora recentemente, a gente já teve uma apreensão de R$1 milhão. Numa operação que fizemos de modo recente, a gente pediu a apreensão de quase 500 milhões de reais. Que são valores substanciais e são valores que estão rodando e financiando, na realidade, o crime e a violência. Então, nós entendemos que temos que agir nessas duas vertentes. Na prisão de quem está determinando o cometimento daquele tráfico, quem está determinando aquelas mortes, porque muitas dessas mortes que a gente vê acontecer, né, que são noticiadas, elas estão ligadas ao tráfico de drogas, seja como uma forma de obter aquele espaço, daquela organização tomar o espaço da outra, seja como uma forma também de impor o seu poder, porque tem isso, eles matam e eles filmam, porque eles querem mostrar o poder que eles têm bélico, o poder que têm contra a vida e atemorizar, inclusive, qualquer tipo de contraposição àquela demanda deles. Então, a gente precisa fazer isso, mas eu preciso também trabalhar com essa parte de recuperações. E a Bahia, ela é uma polícia civil que ela já conseguiu aí, graças à nossa Assembleia Legislativa e ao governador, fazer um fundo específico da Polícia Civil, porque nós temos uma legislação do combate ao
as drogas, em que os bens, eles quando são apreendidos, depois de leiloados pela Sinasp, fica uma parte que é investida e outra parte ele volta para a própria instituição. Bom. Então, esse ano nós criamos esse fundo, então o objetivo é que esses bens que são apreendidos, através de uma autorização judicial do perdimento, que eles possam ser leiloados e que uma parte desse dinheiro ele volte para ser reinvestido na própria polícia judiciária no combate à criminalidade. Que bom, como falam, estrangular financeiramente as organizações criminosas. Falando em organização criminosa, e aí, aproveitando que eu estou conversando com a senhora, uma dúvida minha como jornalista, que pode ser uma dúvida para muita gente. Falar o nome de uma facção, denominar uma facção, seria como eu estar publicizando, fazendo a propaganda daquela facção? É melhor só falar facção ou é melhor, até para a polícia, dizer o nome da facção criminosa? Nós entendemos que o melhor é não publicizar, porque o que eles querem, nisso que eu falei da cultura do medo, é também colocar o nome dele. E a gente vê acontecer de indivíduos dizendo assim, eu sou ligado a tal organização, quando vai se auferir, na realidade não é. Ele quer usar, olha que absurdo, né? Exatamente, olha que coisa. O pseudo-status daquela organização para ter algum tipo de proteção ou para gerar o temor em alguém, em algum ambiente onde ele está inserido. Então, quando a gente fala, a gente fortalece. Então, por isso que dificilmente alguém das forças policiais vai nominar. É muito nesse sentido, mas óbvio que nós policiais, nós sabemos quem são, quais são as organizações, onde elas estão inseridas, não só na capital, mas no interior do estado, as conexões que hoje também é um dado de realidade dessas organizações do Sudeste que entraram e viram na Bahia um local para eles escoarem droga, principalmente internacional, porque, Pablo, nós temos a maior extensão de território marítimo do Brasil. Uma costa enorme, Uma costa enorme, são 1.100 quilômetros. Então, isso já foi detectado, há estudos, é só olhar aí nos jornais e a gente vê que o tráfico internacional, ele começou muito ali pelo Porto de Santos, no Rio, São Paulo, e agora ele está procurando outras formas de escoar essa droga, e a gente tem esse manancial enorme, nós temos 3 grandes portos aqui, o que faz com que nós tenhamos que redobrar a nossa atenção. Sem contar que a Bahia, ela tem divisa aí com 8 outros estados, cortados pelas principais vias, então acabando sermos, né, aqui o maior estado do Nordeste e esse ponto central de conexão. Conexão Sudeste com o Norte, Isso. Tem que passar obrigatoriamente pela Bahia. A delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, nossa convidada aqui no Linha de Frente, tem vários temas que a gente pode tratar, mas tem um específico que aí geralmente com a Polícia Militar, eu vejo uma bronca da Polícia Militar, mas também vejo policiais civis, que é a chamada audiência de custódia. Como é que a gente explica para a população o instrumento da audiência de custódia? É bom, conversando com a bacharel em Direito, o instrumento da audiência de custódia é legítimo e não está sendo bem aplicado, ou ele, no estado que a gente está vivendo, não deveria sequer existir? Bom, vamos lá. Ele está previsto em lei, o Brasil assinou convenções internacionais onde isso é obrigatório e ele serve para funcionar como uma garantia para o custodiado. No sentido de que o juiz vai olhar aquele processo e vai dizer, não, esse indivíduo tem que estar preso, ele não sofreu nenhuma ilegalidade, o processo dele deve continuar a correr. Então, esse é o espírito da audiência de custódia, verificar a legalidade daquela prisão e determinar se ele deve continuar respondendo o processo em liberdade ou não. As inúmeras críticas, Pablo, que existem e que a gente sofre, deixa eu tentar explicar para a população de um modo geral, né? O flagrante, a grande maioria dos flagrantes são apresentados pela Polícia Militar. Como é que eles acontecem? A Polícia Militar está fazendo o patrulhamento, ela está fazendo o policiamento naquele local, ela recebe uma denúncia, ou ela passa a ver alguém numa atitude suspeita, ela faz uma abordagem e ela encontra o indivíduo, geralmente ou com arma ou com drogas, enfim, ou logo depois que ele cometeu um crime. E aí ela traz e apresenta para a Polícia Judiciária. Nós ouvimos todas as pessoas que estão ali presentes, inclusive a pessoa que foi conduzida, o delegado, a autoridade, ela forma o seu juízo de valor, não, realmente o que aconteceu aqui, de fato, ele é um crime e ele lavra o que a gente chama do auto de prisão em flagrante. O que é? É a oitiva dos policiais militares dizendo o que aconteceu, um auto de apreensão e exibição daquilo que foi arrecadado, se foi arma, se foi drogas, fazemos o laudo de constatação provisória no caso de drogas, manda o indivíduo que foi autuado para fazer um exame de lesões também para comprovar que ele está íntegro fisicamente e ele é interrogado, confirmando o fato ou não. Por inúmeras vezes, ele às vezes confirma, quando chega em juízo ele nega, porque também tem essa estratégia que a gente sabe que eles usam, entendendo que isso é uma forma de defesa. E aí esse procedimento, ele é imediatamente comunicado ao juiz. Então nós temos, por lei, 24 horas para fazer essa comunicação.
Pois bem, o que acontece? É que, às vezes, é muito rápido entre a prisão, a comunicação e a audiência de custódia. Para fazer uma coisa robusta... Exatamente. Nós precisaríamos de mais tempo para poder trazer esses elementos e é o nosso grande desafio, robustecer ainda mais os procedimentos. Mas, quando a Polícia Civil ela faz o procedimento e ela encaminha, porque ela tem a certeza, o delegado tem a certeza de que o fato aconteceu e tem a certeza de que o indivíduo é o responsável e que ele deve ficar preso, tanto que ele representa ali pela conversão daquela prisão em uma prisão preventiva. Óbvio que aí entra na análise jurídica do juiz, não cabe a mim aqui discutir, se ele entende que aquele indivíduo ele deve ficar preso ou não, ou porque aquele crime tem uma maior ou menor repercussão. Uma questão que as pessoas falam muito, por exemplo, que pra gente é um dado de realidade, que muitas vezes o indivíduo ele rouba um carro e quando a gente pega ele usando um carro roubado, mas a gente não consegue provar naquele momento que ele roubou aquele carro. Por quê? Porque eu preciso ir olhar quais são as ocorrências, eu preciso achar a vítima precisa ir à delegacia fazer o reconhecimento. Então ele tá com o carro roubado, é fato. Só que isso não dá para fazer a autuação dele pelo roubo, eu faço pela receptação do carro roubado. E às vezes o juiz, quando ele vê, fala, a receptação é um crime com a pena um pouco menor e eu vou liberar. Ele está certo legalmente dentro disso, só que qual é o nosso desafio? É correr contra o tempo para conseguir juntar a este flagrante elementos para dizer, senhor juiz, ele foi preso, excelência, com o carro roubado, mas a gente consegue provar que ele estava participando daquele roubo. E por isso é muito importante para nós, polícia, que a população confie, que a população registre o fato, que a população vá até a unidade, que a população se predisponha a fazer o auto de reconhecimento, porque são elementos probatórios que nos ajudam. Porque quando, por exemplo, a vítima faz, olha, eu tive o celular roubado e eu consigo rastrear, localizar esse celular com o indivíduo, eu já fecho, assim, eu uno toda essa parte da investigação. Perfeito. Percebe? Agora eu estou entendendo melhor com a explicação fácil de entender, boa de entender, de uma pessoa que está lá dentro e consegue traduzir para o público como é que funciona esse mecanismo. Falando em estar lá dentro, eu vou questionar aqui as questões das estatísticas da violência. Por quê? Me parece que a complexidade da segurança pública, sobretudo atualmente, eu só comparo com resolver problema de saúde e resolver problema de emprego no país. É muito difícil, é muito transversal, tem muitas variáveis, é de um contexto que a gente não pode culpar um ou outro. Porém, as estatísticas da segurança pública, às vezes, me frustram e eu imagino que quem está lá dentro, como a senhora, deve ficar muito frustrada porque está trabalhando, está colocando aqui os dados, está investindo, está fazendo um bom recrutamento, uma boa qualificação. Qual é a sua sensação quando você vê, claro que tem dados, tem estatísticas que apresentam melhoras, mas tem outras que não apresentam melhoras? É porque demora mesmo para surtir efeito? Tudo isso que vocês estão fazendo hoje ainda depende de algum tempo para estar lá na frente? Pablo, é engraçado, né? Eu falo assim, pessoal, morreu uma pessoa hoje, já querem que eu apresente preso. É difícil. De preferência no mesmo dia. É difícil. Né? E a investigação policial, ela não funciona assim. Uma investigação complexa, como a gente teve, por exemplo, o ano passado, como o de Mãe Bernadette, não sei se você lembra desse caso, que a gente colocou aí várias equipes da Polícia Civil simultaneamente trabalhando, com todo o apoio dos órgãos federais, do próprio Ministério Público. Desculpe até fazer um depoimento aqui, me parecia naquele momento que era uma investigação que poderia encaminhar para vários rumos. Isso. Então, até isso, vocês têm que ter o cuidado. Qual o mais óbvio, qual o mais provável? E vocês foram muito assertivos, eu acho que até que em pouco tempo. É verdade, Pablo, porque a gente começou ali com 5 linhas de investigação e nós tivemos que checar todas de uma por uma. Se era uma questão do quilombo, de posse de terra, se era extração ilegal, se tinha sido uma briga anterior que ela tinha, enfim, imputado com alguém, se tinha sido a questão do tráfico de drogas, a construção de uma barraca. Então, todas as nuances, elas precisam ser devidamente investigadas. E tem um detalhe, a gente não pode investigar de modo superficial, nós temos que ir com profundidade, porque a experiência policial nos traz também que às vezes a informação que a pessoa dá não é verdadeira, né? Primeiro que tem uma questão emocional, quando o indivíduo conta um fato, ele sempre traz inserido nele o seu ponto de vista, ainda que de modo inconsciente, ele faz isso. É muito difícil você ter alguém que vai fazer um testemunho que ele conte de modo totalmente imparcial. Ele traz com as suas percepções
percepções e ele vai modificando o fato. Sem contar que, às vezes, ele vai e não fala a verdade. Então, ele tenta contrapor. Então, esse trabalho é um trabalho muito minudente. Então, ele demora de fato. A gente tem apresentado durante este ano todo, de 2024, os melhores índices de segurança pública desde que começou a ser oferido em 2011, 2012. Então, nesse período todo, em 12 anos, nós estamos com os menores índices de crimes violentos, letais, intencionais, né? Que são os homicídios, a latrocínio, a lesão corporal seguida de morte. Ainda assim, a sensação de segurança que ela é diferente do dado real. Então, por exemplo, eu tenho uma diminuição de mais de 80% em roubo a banco. Lembra aí quando foi a última vez que você ia falar de roubo a banco? Aí eu vou ser justo com vocês. Teve anos que era praticamente semanal, uma explosão, uma cidade sitiada. Esse ano, eu acho que foram 2 vezes? Uma vez só. Uma vez. Eu tive, já como delegada geral, um mês em que eu tive 15 acionamentos de banco de explosão, né? Então, nós conseguimos baixar muito roubo de veículos. Essa inteligência que vocês fazem exatamente, que é um trabalho que as pessoas pensam assim, é simples. Não é tão simples, porque eu não posso agir só em quem está ali. Por exemplo, especificamente de roubo a banco. Normalmente, as quadrilhas têm pessoas da Bahia e pessoas de outros estados. Então, nós precisamos mapear. A gente mapeia, a gente faz um trabalho de apreensão, como tivemos outro dia, dos explosivos que são desvirtuados. Eles compram oficialmente, seria para ir, por exemplo, para pedreiras, etc. E esse explosivo, ele é roubado ou ele é subtraído. Às vezes, quem comprou nem tem ciência e a gente consegue aprender. Então, o armamento, se é dele mesmo, às vezes vem emprestado. Quem são as conexões? Então, a gente começa a fazer este mapeamento, aí vem para os mandados de prisão, os levantamentos onde esse indivíduo, se ele agiu aqui, se ele agiu em outro estado. Como a gente tem essa facilidade territorial, porque o bandido, o criminoso, ele não tem essa coisa de, aqui da Bahia eu não passo. Eu até brinco muito com um colega de Sergipe, falando, não mande seu pessoal pra cá, não. Respeita o limite aí da Bahia, e ele dá risada, porque isso acontece tanto de lá pra cá quanto de, né? Então, essa troca da informação das inteligências, e isso foi um ponto também diferencial. A Polícia Civil, ela investiu muito, com o apoio do secretário Werner, na inteligência. Nós descentralizamos a questão da interceptação. Então, hoje, o que a gente só tinha na capital, fazendo a questão da interceptação de dados telemáticos, hoje a gente tem em 13 cidades, nas grandes cidades do interior. Nós capacitamos os nossos colegas policiais, eles já fazem essas análises, que são os relatórios de inteligência lá. Nós compramos um equipamento que é um dos mais caros que tem em termos de extração de dados telemáticos, que custou aí 9 milhões, foi um investimento grande do governo do estado. E nós também ficamos com licença aqui em Salvador e no interior do estado. Então, isso traz mais agilidade, não só na obtenção dos dados telemáticos, mas de interceptação telefônica. E isso dá para essa capacidade de resposta para a polícia. E com isso eu consigo os mandados de prisão e eu consigo fazer a prisão antes do indivíduo roubar o banco. Olha que coisa legal. Isso é legal. E como você mesmo falou, a sensação da insegurança é diferente dos números, das estatísticas. Sim. Eu acho que quando vocês entram nessa linha de investir fundo, de chegar ao que há de ponta em termos de tecnologia, vocês começam também a ganhar a narrativa da comunicação. Porque muitas vezes fica parecendo que a gente está numa terra arrasada e que as facções criminosas estão tomando conta de tudo. Não. Vocês tomam para si, olha, agora a narrativa é nossa, a gente que está no controle, e dá realmente essa sensação de segurança. Eu acho que passa por aí também, né? É verdade. Agora, também é fato, né? A segurança não é só polícia. Então, é o que você falou, tem muitas ações transversais que, se não entrarmos de modo muito contundente, aí por isso que o governo está lançando esse projeto Bahia pela Paz, onde ele busca realmente outros atores para cuidar desses jovens, para olhar as comunidades, para estar presente. Fica realmente difícil fazer a frente, porque às vezes o tráfico oferece para um jovem desse, o que nem um trabalhador, um profissional de nível superior consegue durante um mês. Então, é uma coisa muito díspare. E quando ele não tem essas outras oportunidades e ele acaba sendo seduzido por isso. Então, é preciso que a gente trabalhe de fato com os nossos jovens. É preciso quebrar esse ciclo, percebe? Porque, para mim, não é interessante. A gente prendeu já esse ano mais de 10.500 pessoas. O ano passado foram 29 mil pessoas presas. Percebe? Em razão do fruto do trabalho, lógico, não só da Polícia Civil, mas da Polícia Militar, da própria Polícia Federal. É um número substancial aqui na Bahia. Então, se por um lado, assim, a gente fica feliz porque é um resultado, mas óbvio que isso acende um alerta de que a gente precisa trabalhar também com outras ações
para que esse número não continue sempre numa crescente. Eu preciso conscientizar, primeiro, eu preciso que a pessoa que cometeu um delito, ela não volte a delinquir, então ela tem uma oportunidade de se reinserir socialmente no campo de trabalho também, e que os nossos jovens não sejam cooptados pelo crime. É o nosso grande desafio, e aí é um trabalho, Pablo, não só da Polícia Civil, mas de todos nós, que podemos ajudar de alguma forma, né, com educação, com apoio, para todo mundo que está aí. É da imprensa, é do professor, é da família, a base, a solução para isso tudo deve estar na família. Eu conversei aqui com muita satisfação, pude conhecer pessoalmente um pouco do seu trabalho, que eu já conheço pela mídia. Heloísa Brito, delegada-geral da Polícia Civil, nossa convidada aqui no Linha de Frente, prestando esclarecimentos. Seja sempre bem-vinda aqui no nosso programa, porque a gente torce pelo sucesso do seu trabalho e dos seus liderados, que vai reverter tudo para a gente. Muito obrigada, Pablo. A gente já acabou, acho que passou muito rápido, gente. Passou rápido. A gente tinha mais coisa para falar. A gente extrapolou o tempo e eu nem senti porque a conversa é boa. Mas então a gente vai fazer o seguinte, fica o convite para o próximo agendado para o próximo. Eu agradeço, Pablo, e tenho certeza assim, que nós estamos aqui porque a gente tem essa missão, todos os policiais civis. Nosso lema, é o que a gente acredita mesmo, nós estamos para proteger, servir e cuidar da sociedade. Então contem sempre, confiem na Polícia Civil do Estado da Bahia, porque a gente vai continuar sempre fazendo o nosso melhor para ter uma sociedade mais tranquila e mais segura para todos e todas. Boa sorte. Heloísa Brito, formada em Direito, atualmente delegada-geral da Polícia Civil e presidente do Conselho Nacional de Chefes da Polícia Civil. Além de tudo, é formada em dança, graduada em dança. Nossa convidada aqui no Linha de Frente. Obrigado a todos pela companhia. Até o próximo encontro.